Olá, começa agora o Direito Sem Fronteiras. Na semana passada, nós discutimos a relação entre Estado e esporte. Hoje, o debate é sobre a legislação ligada ao esporte. Que leis nós temos? Qual é o alcance delas? Atletas e consumidores estão respaldados? Qual é o cenário no exterior? Essas e muitas outras perguntas vão ser debatidas pelo advogado Heraldo Panhoca, especialista em direito desportivo e um dos autores da Lei Pelé, e pelo professor Rafael Favetti, mestre em ciência política e doutorando em direito internacional. E como sempre, eu os convido a acompanhar uma reportagem sobre o tema da semana, que aborda um ponto bastante específico no desenvolvimento do esporte, particularmente durante o século XX, a chamada mercantilização do esporte. Vamos ver na reportagem. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna são disputados desde 1896 e até o início da década de 90, com os Jogos de Barcelona, contavam apenas com a participação de atletas não profissionais. Essa realidade mudou drasticamente quando não só esportistas profissionais passaram a fazer parte delas, como também a atividade começou a receber claramente investimentos da iniciativa privada. O movimento olímpico, em princípio, ele é reativo à profissionalização do esporte. Era proibido o atleta profissional. Entretanto, ao passo que o esporte ou os Jogos Olímpicos passam a se constituir enquanto um espetáculo, essa natureza espetacular do esporte, ela sobrevive da quebra de recordes, do rendimento, dos feitos dos grandes heróis. Especialistas afirmam que a mercantilização do esporte levou a uma maior profissionalização dos atletas. O que aparentemente é positivo, esconde questões polêmicas que poderiam mudar o real significado dos grandes eventos desportivos e condenar esses mesmos atletas a carreiras mais curtas, em função do enorme desgaste físico que enfrentam. Eventos esportivos como os campeonatos de futebol e a Copa do Mundo, que já contavam com a participação de profissionais, também passaram pelo mesmo processo de mercantilização. Jogadores recebem verdadeiras fortunas em contratos de publicidade, direitos de imagem e pelas atuações em campo, e geram outras fortunas maiores ainda para os seus clubes e seus investidores. O grande problema da mercantilização é esse, que o esporte ele deixa de ter um fim em si mesmo para o desenvolvimento humano. O esporte passa a se subordinar à lógica do desenvolvimento econômico. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação mais uma vez aqui. Conversamos na semana passada a respeito do esporte e o Estado, do ponto de vista, inclusive, do direito internacional. E hoje é uma questão que já vai um pouco mais fundo do ponto de vista da legislação, até mesmo a legislação infraconstitucional e também a legislação entre os países. E esse aspecto, que é bastante específico, que foi abordado na reportagem da Carolina Pulga, me faz lembrar uma evolução durante todo o século XX, especificamente, que eu me lembro de grandes atletas que foram grandes recordistas, inclusive, e que perderam as suas medalhas a partir do momento em que houve a constatação de que teriam recebido dinheiro a partir de um determinado momento das carreiras, caracterizando uma profissionalização. Essa realidade ela se tornou totalmente diferente. Esse processo que na reportagem foi chamado de mercantilização, isso, na opinião dos senhores, veio para o bem, para o mal ou nenhuma das anteriores? Eu acho que veio tanto para o bem, em alguma situação. Nós hoje conseguimos dizer para qualquer jovem que queira ser atleta que é possível ele também ter certos tipos de ambição financeira. E isso é ótimo, nem todo atleta vai ficar resguardado por uma situação financeira mediana. Ao contrário, ele pode ser um grande magnata até aí sendo atleta. Isso é bom porque você promove a competição no sentido de capitalismo mesmo. Isso é você tentar fazer com que as pessoas tentem buscar o esporte para ganhar dinheiro como meio de vida. Por outro lado, há toda uma preocupação em dois grandes sentidos. O primeiro deles, nem todo o esporte é um esporte da pirâmide olímpica. Nem todo esporte é um esporte de alto rendimento. Portanto, nós não podemos pensar só e somente só nesse tipo de esporte que faz parte daqueles que passam na TV, que são os mais famosos. Há uma segunda situação em relação à mercantilização,
que é o aspecto humano do atleta. Mesmo naqueles esportes, vamos pegar o grande exemplo do futebol, mesmo nos esportes que são altamente competitivos, o número de jovens e de atletas que chegam a esse patamar de ídolos e, portanto, vão ganhar muito dinheiro, é muito diminuto. No esporte que eu conheço mais, que é o MMA, há todo um desejo de qualquer hoje faixa preta de jiu-jitsu, de muay thai, de querer entrar para uma organização chamada UFC e lá ser famoso no mundo inteiro e ganhar dinheiro. Só que o UFC só tem 350 atletas no mundo inteiro. É uma elite muito difícil de entrar. Portanto, isso gera frustrações. Frustrações daí com o esporte. Então, nós temos que mesclar um pouco essa coisa boa que a mercantilização traz, que é fazer com que atletas vivam só para ser atletas, e, por outro lado, ter uma preocupação com o desenvolvimento das pessoas e também com as frustrações que essas pessoas podem ter. Professor. Bom, pegando, eu vou puxar para o Brasil. Nós tivemos a grande preocupação na legislação exatamente de dotar, quer dizer, a atividade desportiva no Brasil de cada um dos seus segmentos. A iniciação, iniciando pelo desporto educacional, depois, num determinado momento, a partir dos 14 anos, porque o Brasil teve, pela primeira vez em 100 anos, a petulância, eu vou dizer um termo até pesado, de dizer ao mundo que no Brasil o atleta nasce aos 14 anos. Por quê? Porque todos os tratados de motricidade, de proteção à criança, levam a essa proteção a esse indivíduo que está se desenvolvendo. E depois, dos 14 aos 20, ele poderá ser um atleta em formação se ele buscar a sua profissionalização futura. Ou ele pode ser um atleta não profissional de prática lúdica. Então, a legislação brasileira complementa exatamente esses dois momentos. E, por terceiro, a partir dos 16 anos, porque a Constituição assim nos determina, e 20 anos por obrigatoriedade, ele poderá ser profissional. Então, a lei brasileira, ela oferece todos esses mecanismos para que o cidadão, como direito constitucional adquirido, não deixe de praticar a atividade, quer de forma lúdica, quer de forma na educação, mas também de forma profissional. E aí sim, nós vamos concordar com o professor no sentido de que há uma limitação. Assim como há no mundo artístico, assim como você tem em todas as atividades. A Lei Pelé, nesse sentido, que comemora 16 anos, e da qual o senhor é um dos redatores principais, ela ajuda a organizar esse aspecto? 16 anos depois, pode-se fazer uma avaliação nesse sentido? Sim, eu entendo de que a partir de 2003, até, já que estamos em Brasília, com a interferência do ministro Agnello, na época que era ministro do Esporte, nós fizemos uma reformulação no artigo 29, que é quem trata exatamente deste ponto de formação, onde nós temos toda uma evolução deste jovem, dos 14 aos 20 anos, recebendo, e aí sim, por força do Estatuto da Criança, por força da CLT a partir dos 16, por força do Ministério Público do Trabalho e por força também de toda a norma da Lei de Bases e Diretrizes da Educação, que trata da formação profissionalizante, nós temos o melhor compêndio de formação de atletas do mundo, ao ponto de que o 7-1 que nós levamos aqui no Brasil da seleção alemã, ela veio em 2003 no Brasil, a Alemanha, levou este instrumento criado pelo legislador brasileiro e lá ela botou em prática. E nós continuamos dormindo em berço esplêndido. Eu achei que eu não ia ter divergência nenhuma com o professor e acabei de descobrir duas que a gente pode colocar como de divergência. A primeira delas é que, apesar disso que o professor falou estar absolutamente correto, isso é muito voltado, os dois olhos são voltados para a formação do atleta chamado atleta profissional. Essa nossa legislação, que ela é quase o máximo que nós podemos conseguir de perfeição em uma legislação desportiva, ela tem os dois olhos focados para aqueles atletas que vão ser profissionais no futuro, como é o caso que a Alemanha veio aqui em 2003 e relevou para lá. Entretanto, há uma certa desassociação, apesar da nossa LDB margear isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
nós temos uma certa desassociação da formação do atleta como pessoa humana, coisa que os Estados Unidos, por exemplo, levam muito a sério. Toda a formação, seja lúdica ou seja profissional de atleta nos Estados Unidos, ela perpassa pelo sistema educacional. E, em segundo lugar, uma pequena divergência que eu tenho com o professor é que, na minha humilde concepção, a Lei Pelé, ela tem uma grande carga de terreno voltada para o futebol. Eu sei que o professor aplica a Lei Pelé e como é para ser aplicada em todos os esportes, evidentemente, mas quando ela é pensada, quando ela é desenvolvida, o grande modelo de esportes que ela teve foi o futebol. Eu acho que o professor Heraldo vai querer falar a respeito Sem desse dúvida, tema, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já abrimos já com o seu ponto de vista no próximo bloco do nosso programa Direito Sem Fronteiras, que vai para um rápido intervalo e voltamos no instante só para falar mais a respeito da legislação ligada ao esporte. Eu volto no instante. Agende-se para o 3º Congresso Internacional de Direito do Estado, que acontece entre os dias 10 e 12 de dezembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Informações e inscrições no site www.direitodoestado.com.br ou pelo telefone 0800 707 5246. O Direito Sem Fronteiras já está de volta e a conversa hoje é sobre a legislação ligada ao esporte. E o professor Heraldo com certeza quer falar a respeito de um ponto específico relacionado à Lei Pelé. O professor Favete disse que tinha uma pequena discordância em relação a pontos específicos da questão e o professor quer falar agora a respeito desse ponto. Vamos lá. Deixa eu ver a felicidade do Main Legis, né? Em 96 artigos, ele conseguiu encontrar apenas 2 de discordância. Então, certo? Realmente, o legislativo, né, o legislador desportivo, em 98, foi realmente pródigo. A lei brasileira traz o artigo 29 para a formação de atletas com o objetivo dele ser profissional. Então, ela segrega uma parte. Neste momento, ela diz que haverá um contrato especial e específico, já publicado no Diário Oficial de 15 de outubro de 1998, né? Portanto, antes dele ter nascido, já que ele tem 19 anos agora, né? e que ela dava esse contorno. 4 horas de formação educacional regular, 4 horas de atividades profissionalizantes, incluindo a atividade desportiva escolhida, de que era não o futebol, todas as demais modalidades. E assim nós viemos de 98 a 2001, quando a bancada da bola realmente cria o famigerado artigo 94 da Lei Pelé, que eu venho pedindo reiteradas vezes a todos os que passaram pela presidência da República e talvez eu venha pedir até aos ministros dessa casa. É um artigo inconstitucional. Por quê? Ele diz o seguinte: somente será obrigatório a prática do futebol. Todos os demais artigos serão de opção das outras modalidades. Então, não foi o legislador que fez a norma valer para o futebol. Foi uma emenda feita em 2001, certo? Pela Câmara dos Deputados e que virou lei depois. Então, a Lei Pelé nasce com o espírito de atender a todos. No caso do não profissional, ela divide em 2. O não profissional lúdico, aquele que vai ter tudo, e o não profissional, que vai ser profissional um dia, como curso de formação técnica. Para isso, nós fomos à CLT no artigo 430 e alteramos o aprendiz. Aí nós viemos ao INSS e alteramos o sentido do registro desse atleta na Previdência Social. Depois, o presidente Lula faz uma norma dentro do curso de formação técnica profissionalizante, dizendo que nenhum brasileiro poderá fazer o curso médio
sem ter o fundamental completo, que ele amplia para 9 anos. Então, novamente, os 14 anos da nossa idade lá atrás, em 98, novamente foi válido. Então, mostrou ao mundo. Então, todos os mecanismos foram montados para todas as modalidades. A legislação brasileira, ela serve de exemplo para o mundo. Todos. O que a legislação internacional, ela influencia a legislação brasileira nesses aspectos? O Brasil joga os seus atletas muito cedo para o exterior. A Lei Pelé trouxe formação. Dizia, a partir dos 16 anos, que é quando a Constituição nos dá o direito dele trabalhar, o atleta pode ser profissionalizado pelo clube que o formou e este contrato pode durar até 5 anos. No primeiro dia em que esse contrato feito foi levado à CBF, ela disse, olha, eu tenho uma norma da FIFA que menor de 18 anos só posso registrar por 3. Descumpriu a Constituição brasileira, descumpriu a lei brasileira e obrigou o clube a, goela abaixo, ter uma norma da FIFA. Todas as demais modalidades respeitam a lei brasileira. O professor Favetti, ele é presidente da Comissão Atlética Brasileira de MMA. Acho não, é o esporte que mais cresce no mundo, esse dado já é confirmado, mas ele enfrenta diversas situações em todo o mundo, como, por exemplo, a tentativa de proibição, no caso do Brasil, da própria questão da transmissão das lutas em determinados horários. Há um debate no Congresso Nacional sobre isso. Na França, há uma proibição de transmissão e em alguns estados, nos Estados Unidos, e aqui temos a oportunidade de ver como cada país lida com a situação de maneira diferente, alguns estados proíbem, me parece que a cidade de Nova York ainda é proibido. Há um debate lá nos Estados Unidos com relação a isso e é amplamente divulgado em outros estados, vide a realização de eventos, por exemplo, na cidade de Las Vegas. Como é que está se dando, como é que está se lidando com essa situação, particularmente com as argumentações relacionadas ao esporte, à alegação de violência? Como é que está sendo tratado isso do ponto de vista internacional e nesse processo de unificação? Perfeito. Começar primeiro no plano do Brasil. No plano do Brasil, apesar de toda a bela explicação do professor acerca de que a Lei Pelé é para todos os esportes, e evidentemente, ela ainda acho que ela tem uma forte carga de olhos para o futebol, a começar pelo nome Lei Pelé. Apesar disso, nós temos a ideia de novos esportes e o MMA, como bem disse, é talvez um dos esportes que mais cresce no mundo. Em proporção, no Brasil, ele é o segundo, nós perdemos para o rugby. O rugby, em proporção, é o esporte que mais cresce em proporção. Em números absolutos, é o MMA, tanto em praticantes, mas muito relacionado aos fãs. Os fãs do MMA crescem muito. Evidentemente, como é um esporte novo, sofre novas situações, dentre elas algumas permissões e dentre elas algumas proibições. O que difere um racha de carro na rua, que é abominável, de um evento de Fórmula 1? As regras. Logo, o que difere uma briga de rua do karatê? As regras. O que difere uma briga de rua do MMA? As regras. No mundo inteiro, a nossa Comissão Atlética Brasileira de MMA tem um contato direto com a principal, talvez, Comissão Atlética do mundo, que é a do Nevada, porque lá foi a primeira a estabelecer todas as regras do MMA e nós adotamos a mesma regra do MMA aqui no Brasil, como em New Jersey e no Nevada. Alguns países, como bem disse, proíbem a transmissão, que é o caso da França. E na França é muito interessante, é preciso dizer o porquê que a França ainda proíbe a geração de transmissão de MMA dentro da França, porque eles pegam tudo de Luxemburgo. Passa-se MMA na França, gerado por outros países. Mas por quê? Porque a Federação de Judô na França, ela é muito forte, ela tradicionalmente faz o ministro do esporte e o judô na França tem medo de perder espectadores para o MMA. Logo, o que se tem na França, basicamente, é uma briga por fãs. É isso que se tem na França. No Brasil, todas as tentativas de transmissão, todas as tentativas de proibição de transmissão no Congresso Nacional, seja do MMA, seja de qualquer esporte, já foram barradas, estão sendo barradas sob o argumento técnico de censura. E, por outro lado, nós temos a autorregulação. Todas as TVs, a TV Justiça e por aí vai, quando tem qualquer situação que ela acha, por autorregulamentação, que não é própria para aquele horário,
ela simplesmente não passa naquele horário e passa em outro horário. Nosso tempo está ficando um pouquinho limitado, então eu preciso fazer as últimas perguntas de questões que são importantes no mundo todo em relação ao direito desportivo, que é, por exemplo, questão fundamental, é o doping. Há um processo de unificação em todo o mundo com relação à legislação referente ao doping? O doping hoje ele é universal, tanto que o Brasil é signatário, primeiro da UADA e depois nós temos hoje a Associação Brasileira de Combate ao Doping, né, que é aqui no Ministério do Esporte, que ele é quem comanda por uma norma única, um tratado único. Em qualquer lugar do mundo, o regime de combate ao doping é igual, semelhante, não há diferença. O professor está falando da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, que é uma agência federal absolutamente nova, inovadora, que segue os parâmetros da UADA. A UADA é a entidade internacional que cuida de dopagem da pirâmide olímpica. O MMA, por exemplo, apesar de não participar da pirâmide olímpica ainda, o MMA segue todos os protocolos da UADA e segue, portanto, os protocolos da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Falamos no programa anterior e nesse a respeito dos próprios direitos dos atletas, das pessoas. Aí eu gostaria de encerrar exatamente com a finalização da carreira dos atletas, ou seja, um ponto que também se dá muita atenção a partir do desenvolvimento das carreiras, a aposentadoria. O atleta no mundo todo e também no Brasil, ele está garantido hoje em dia? Bom, eu vou falar do Brasil. O mundo tem situações previdenciárias diferentes, cada país tem o seu. No Brasil, a primeira situação que nós temos é que ele é um trabalhador comum. Se eu falei em aposentadoria, eu tenho que remetê-lo à sua situação de profissional. Não posso imaginá-lo não profissional. Então, no Brasil, ele vai se aposentar como qualquer outro cidadão. Vai ter que ter a sua idade limite e seu tempo de contribuição. Ele, num período, ele é atleta, mas no resto ele terá que ter uma segunda atividade. A única coisa que nós criticamos é aquele famigerado artigo 94 que diz que, com exceção do futebol, todos os demais não serão. E nós tivemos agora. A presidente Dilma teve que corrigir exatamente uma falha pela aplicação desse artigo. Uma nossa atleta da ginástica teve um grave acidente em treinamento nos Estados Unidos e, se não fosse a presença do artigo 94, ela teria a sua seguridade social como uma aposentadoria por um acidente do trabalho desportivo. Como ela estava enquadrada nesta lei de exceção, neste artigo de exceção, o que é que a presidente Dilma fez? Uma medida provisória para dar a ela os R$ 4.400, que deve ser o teto previdenciário. Agora, eu pergunto, não é mais fácil a medida provisória ter revogado o artigo 94 e beneficiado todos os demais mutilados, ou dar a ela como presente pela sua invalidez, deixando os demais inválidos? Então, é este, vamos dizer, o ponto que eu vou sair daqui satisfeitíssimo, certo, desse programa, se a Casa Civil, a Presidência da República, o Ministério do Esporte, repensar a presença do artigo 94. Ele resolve exatamente o problema da aposentadoria pela invalidez. Porque a aposentadoria normal segue o caminho normal, não devendo ter benefício a quem quer que seja. Todos somos iguais. O nosso programa, infelizmente, está encerrando. Nós tivemos 2 programas falando a respeito de aspectos diferenciados. O professor já tinha dito anteriormente, os professores já tinham falado que nós teríamos vários programas, isso dá uma verdadeira série, na verdade o tema é fascinante, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer muito a participação de ambos aqui nesta série que nós fizemos, começando na semana anterior com esporte e o Estado, e hoje falando sobre a legislação em seus vários aspectos, do ponto de vista internacional, principalmente em relação ao direito desportivo. Para falar sobre esses temas, eu conversei com o advogado Heraldo Panhoca, especialista em direito desportivo e um dos autores da Lei Pelé, e com o professor Rafael Favetti, mestre em ciência política e doutorando em direito internacional e presidente do Comitê Atlético Brasileiro do MMA. Agradeço mais uma vez a participação de ambos. E você, amigo da TV Justiça, para participar, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Obrigado pela companhia. Tchau, até a semana que vem.